tudo bem? Na aula de hoje nós conversaremos sobre o realismo e o naturalismo. São dois movimentos literários que, apesar de terem algumas diferenças, eles aconteceram no mesmo período e sempre andam juntos. Por isso que a gente fala sobre os dois de forma conjunta, e até no vestibular geralmente caem os dois dessa forma. Bora lá aprender? A primeira característica é denúncia social. Para o realista naturalista, a arte deveria refletir a sociedade e a literatura deveria ser uma arma de combate às mazelas sociais e de crítica social. Então, por isso que a denúncia social é algo tão importante no realismo e no naturalismo. A segunda característica é um conjunto de características que eu acho que uma complementa a outra. A primeira é objetivismo, a segunda é descritivismo e a terceira é contenção emocional. O que isso significa? É que o escritor realista, quando ia escrever, ele queria falar de forma mais objetiva, com mais detalhes, por isso a questão do descritivismo, e sem emoções. Percebeu que é totalmente diferente do romantismo? Porque no romantismo era super subjetivo, tinha até os detalhes, mas o foco não era esse e era super emocional. Aqui não. Aqui o escritor, eu coloquei essa imagem aqui do detetive para ajudar vocês a mentalizarem. Vamos supor o detetive, né? Quando ele vai fazer alguma investigação, ele descreve os detalhes, ele tem que ser objetivo em sua pesquisa para ele conseguir falar sobre o fato ou descobrir o que ele quer descobrir. Aqui, puxando agora para o lado do escritor, é parecido. Ele quer narrar uma história, mas ele quer fazer isso de forma mais objetiva possível. Ele quer trazer todos os detalhes para que seja o mais real possível para você, o leitor. E ele não vai falar muito das emoções pessoais, porque esse não é o objetivo. Conseguiram entender? A terceira característica é temas contemporâneos. Foi por isso que na atividade eu falei sobre o Bolsonaro, porque, claro, né, na época do realismo o Bolsonaro nem existia, mas para vocês terem uma noção de como era a pegada da época. O presente é a matéria fundamental para os escritores. Toda a ficção realista e naturalista tem como fundamento a crítica social. Por isso que eu trouxe o Bolsonaro para a nossa atividade. Não aqui, né? Lá no Google Sala de Aula. 4. Anticlericalismo. A palavra clero significa Igreja Católica. Essa instituição tinha muita influência na época e tem até hoje. Os realistas naturalistas criticavam a Igreja, o seu conservadorismo, a sua hipocrisia em apoiar os poderes como a monarquia. Então, por isso que eles eram anticlericalistas. Essa palavra é difícil, né? A quinta característica é heróis ausentes. O que significa isso? Eu coloquei aqui a imagem do Flynn de Enrolado. Já assistiram esse desenho? É uma adaptação da Disney para a história da Rapunzel. O Flynn, ele é um exemplo de herói ausente. Ele é um ladrão, tenta enganar a... Esqueci o nome dela, mas vou chamar de Rapunzel. Tenta enganar essa moça, e depois ele se torna uma pessoa legal. Mas no começo, ele é totalmente um anti-herói. E por que que no realismo tinha esses heróis ausentes? Porque queria mostrar exatamente a realidade. No nosso dia a dia existem heróis, existem pessoas que são perfeitas, que são sempre valentes, que sempre estão dispostas a ajudar as outras pessoas. Não, ninguém é 100% bom ou 100% mal. Conseguiram entender? Então por isso que aqui nós não vamos ter heróis, igual lá no romantismo, que tinham uns homens valentes que iam salvar as donzelas. Aqui não tem isso. A sexta característica é o predomínio das sensações. A produção realista é basicamente sensorial. Eu vou ler um trecho aqui para vocês da obra O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, um escritor realista naturalista. E a obra O Cortiço, ela é mais naturalista do que realista. Por quê? Eu já vou falar aqui agora. O realismo, o foco dele é mais para a questão psicológica, questão de caráter, falar dos problemas da sociedade, como traição, ou como a pessoa pode ser muito crítica, ofensiva, conseguir entender, ou uma pessoa que quer tirar vantagem das outras. É mais uma questão psicológica e social, digamos assim, de convívio. Esse é o realismo. Desculpa.
Já o naturalismo, ele vai aproximar muito o ser humano de um animal irracional, entendeu? E vai mostrar a pessoa como se ela fosse fruto da sua cultura, do seu material genético e de onde vive. Essas condições vão determinar quem a pessoa é. Esse já é mais o foco do naturalismo. Conseguiram entender? Então, o naturalismo trata o ser humano mais como um animal e a condição em que ele está é determinada pelo meio em que ele vive, pelo código, pela genética, e já o realismo vai tratar de questões psicológicas e mais de convívio social. Depois dessa explicação, bora entender agora como é que acontece esse predomínio de sensações lá no realismo e naturalismo. E quando eu falo de sensações, não confunda com emoções. É sensação mesmo, tipo olfato, paladar, tato, audição. Conseguiram entender? Visão, são essas sensações que eu tô falando. Bora começar a ler. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente. Aqui eu vou dar uma introdução para vocês. É o começo do livro e tá falando sobre como era a convivência no cortiço. Cortiço é, digamos assim, é um condomínio, só que é muito pequeno, com casas bastante ruins e bem insalubres, sabe? Mal cuidado. Esse é um cortiço. Beleza? Aí tá falando como é que era a vida no cortiço. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum. Então percebeu o zum-zum, questão de barulho, né? E tá comparando o barulho das pessoas com o barulho de animais. Um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara. Então, de novo, essa questão da sensação de pegar, de sentir a água e de sentir o seu rosto. Percebam aí, incomodante, debaixo do fio d'água que escorria das alturas de uns 5 palmos. Percebe aqui a descrição? Está falando exatamente como é que era o fio d'água e a metragem que ele escorria. O chão inundava-se, as mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não molhar, então de novo a questão da sensação. Via-se-lhes, eu coloquei aqui visão, desculpa, foi erro. Via-se-lhes, então, a questão do ver, mais um outro sentido. A tostada nos dedos dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo para todo o alto do casco. Os homens esses não se preocupavam em molhar o cabelo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo d'água, então você está sentindo ali o movimento e a sensação da água, e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando, fungando. Então perceba de novo a comparação com o animal, essa característica do naturalismo, e aqui o forçando e o fungando, mais uma vez, essa questão de respirar. Então perceberam que só nesse trechinho tem várias sensações e vários detalhes. Essa é a produção realista, e a questão de comparar o ser humano ao animal, tipo fuçando, fungando, machos, fêmeas, ela é mais naturalista. E por isso que elas são estudadas juntas, porque uma complementa a outra. Conseguiram entender? A sétima característica é personagens planas. O que isso significa? No realismo, nós temos as personagens esféricas. E o que isso significa? Que elas são surpreendentes, que elas movem a trama. Essas são as personagens esféricas. Já no realismo naturalismo, eles trouxeram as personagens planas, que são personagens que possuem características comuns, encontráveis em diversas sociedades. Por exemplo, pessoas que colhem, entendeu? São personagens comuns. E eles resolvem trazer esses personagens para a narrativa para mostrar realmente a realidade. Porque no dia a dia ninguém, nossa, que maravilhoso, que grande guerreiro, que moça, né? Naquela época as mulheres eram vistas mais como quietinhas e tal, né? Mas ninguém é totalmente assim, e ninguém é perfeito. Então, por isso que eles trouxeram as personagens planas, que são personagens comuns, com características comuns, beleza? A oitava característica, que eu até já expliquei, mas vou explicar agora com um exemplo, é o determinismo. O que isso significa? Para os deterministas, o homem é um ser submetido irremediavelmente a 3 leis: herança genética, meio social e momento histórico. Isso vai determinar o que vai acontecer com a vida dessa pessoa e o que ela vai ser. Conseguiram entender? Lembrando que nós estamos falando do século XIX. Nós estamos falando do século XIX, e nessa época ainda existiam muitos preconceitos, porque hoje em dia a gente sabe que não tem nada a ver.
que você pode ter a cultura que for, no momento histórico que for, que você pode sim ter um pensamento crítico. É claro que a cultura influencia, a herança genética influencia, o momento histórico também, mas você não é determinado por isso. Hoje a gente pensa assim, mas naquela época o determinismo era algo muito forte. E eu vou contar, por exemplo, a história aqui da Bertoleza. Essa aqui é uma atriz que representa a Bertoleza. A Bertoleza, ela é um personagem do livro Cortiço, que nós acabamos de ler. E ela era escrava, ela pensava que tinha conseguido a alforria dela, só que aí ela não conseguiu e no fim ela teve um destino muito trágico por conta disso. Ela ter pensado que tinha conseguido a carta de alforria, ela foi enganada, na verdade, por um homem que ela tinha um relacionamento. Eu não vou dar spoiler, né? Porque eu quero que vocês leiam Cortiça, é uma obra muito boa. Eu não tô mandando ninguém, só uma dica. E aí fica essa questão, porque a Bertoleza, ela não nasceu escrava, então ela tinha que chegar até o fim da sua vida escrava, porque a vida dela foi determinada pela herança genética, pelo fato dela ser negra e pelo fato do momento histórico, que a gente estava ali no momento histórico ainda de escravidão, então não tinha como ela se libertar disso. Conseguiria entender o determinismo? Lembrando mais uma vez que eu não sou a favor disso e olha o barulho da moto participando aqui da aula, né? Eu não sou a favor disso e hoje em dia eu espero que ninguém seja a favor disso, porque não tem nada a ver onde você nasceu, como você não determina quem você é. Mas naquela época, né, como eu já falei, era o pensamento vigente. E é isso, pessoal. Obrigada por assistir. E deixa aqui a dica desse filme que tá, que tá bem aqui, que em português o título é Mega Romântico, tem na Netflix, e ele é a cara do realismo, sabe? O movimento realista que a gente tá estudando, olhando pro romantismo, que é o movimento passado. É a cara, assim. Pensa nessa mulher aqui como uma mulher realista, olhando pra tipo, uma mulher romântica, digamos assim, entendeu? Vocês vão amar, é engraçado. Fica a dica. É isso, pessoal. Obrigada. Tchau!